Só um instantinho. 7, 8, gravando. Olá, sejam bem-vindos. Será um enorme prazer relembrar parte da nossa história nesse breve relato. Meu nome é Pedro Paulo Martins Filho. Sou filho do sócio fundador da Nobre e atuo juntamente com meus irmãos Luiz Paulo e Antônio Paulo e meu filho Pedro Neto na direção executiva da empresa. Bem, o grande empreendedor dessa história chama-se Pedro Paulo Martins, nosso pai, farmacêutico, jornalista e tipógrafo. Sua tipografia funcionava no centro do Rio de Janeiro, onde produzia impressos com papel de carta, envelopes, talão de notas fiscais, etc. Sendo uma pessoa culta e muito politizada, sua verdadeira vocação e área de interesse estava relacionada à editoração de livros e revistas. Por esse motivo, em 1963, fundou a Nobre Gráfica Editora, que passou a funcionar na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo. Inicialmente produzindo livros e revistas para terceiros, e em pouco tempo editou sua primeira revista. Naquela ocasião, nossas impressoras eram tipográficas. Bem diferente das atuais impressoras offset. Funcionavam como um carimbo. As máquinas linotipo, tipo um teclado de computador, que ao teclarmos os tipos em metal, iam formando palavras, frases, até formar a página de um livro. Imagine um tempo para produzir um livro. Em 1966, ele e toda a sua equipe enfrentaram uma enchente de grandes proporções, com o transbordamento de um rio da região. A água invadiu a gráfica e os prejuízos foram incalculáveis. Quando a empresa estava se recuperando, uma nova enchente, um ano depois, em 1967, inundou a fábrica e arrasou parte do estabelecimento. Máquinas caíram no rio, foi uma verdadeira catástrofe. Quando a empresa estava se recuperando, uma nova enchente, um ano depois, em 1967, inundou a fábrica e arrasou parte do estabelecimento. Máquinas caíram no rio. Foi uma verdadeira catástrofe. E mais uma vez, o seu Pedro Paulo teve que se reerguer e retomar os negócios. A editoração de livros já não era mais suficiente para a sustentação do negócio. E meu pai, como todo bom empreendedor, entendia que algo mais precisava ser feito. Na ocasião, um grande amigo dele buscava um fornecedor para produzir uma embalagem para seu produto, palha de aço, tipo Bombril. E foi assim que começamos a produzir nossa primeira embalagem em papel craft, impresso em tipografia. Utilizamos nossa impressora tipográfica para esse fim e adquirimos uma velha coladeira Rical para assim suprir a necessidade do nosso novo cliente. Os negócios caminhavam, a editoração de livros ainda acontecia. Porém, com a aquisição de nossas primeiras impressoras offset, o segmento de embalagem se mostrava muito mais promissor. No final dos anos 70, as características do comércio começavam a mudar. As lojas apresentavam nossas maneiras de atrair. No final dos anos 70, as características do comércio começavam a mudar. As lojas apresentavam novas maneiras de atrair o consumidor e a embalagem assumia um papel importante nesse contexto. Começamos a fazer caixas de presente para as lojas C&A e as sacolas para a Company, uma boutique famosa na ocasião. Em 1970, meu irmão mais velho, na época o braço direito de papai, faleceu. Foi um duro golpe de ser superado, pois papai se afastou da empresa por um bom período. Na ocasião, eu trabalhava no mercado financeiro. Porém, diante da necessidade de ter alguém da família à frente da empresa, optei por vir para a Nobre e começar uma nova carreira. Poucos anos após, meu irmão, Antônio Paulo, também se incorporou à empresa. Não demorou muito para entendermos que nosso negócio era fabricar embalagem. E assim iniciamos a história da Nobre Embalagem.
Em 1990, começamos a atender o setor de cosméticos e a Embeleze se tornou nosso primeiro cliente. Temos com eles uma parceria de quase 26 anos. Em 1996, compramos a primeira impressora 4 cores, uma Roland de 200. Nessa época, o mercado de embalagens estava crescendo e nossas instalações na Barão do Bom Retiro não suportavam mais demandas. Nossa fábrica era vertical e isso dificultava muito o processo. Precisávamos de um espaço mais amplo para novas máquinas e também que fosse horizontal para facilitar o fluxo operacional. Foi quando começamos o processo de transição para Magalhães Castro, aqui no Riachuelo. Foi quando começamos o processo de transição para Magalhães Castro, aqui no Riachuelo. Passamos então a investir mais fortemente em máquinas mais modernas. Compramos a impressora 5 cores 755 e a partir daí não paramos mais. Foi uma explosão. Ampliamos a nossa carteira de clientes e conquistamos novos mercados. O desenvolvimento tecnológico acontecia muito rapidamente e isso trazia grandes oportunidades. Nessa época era imperativo ter qualidade. Clientes e consumidores finais se tornavam mais exigentes e nós tínhamos que acompanhar o mercado para nos mantermos vivos diante da concorrência, que também ia se tornando cada vez mais acirrada. Nos anos 2000, nos especializamos em cabelos e investimos em tecnologia de pré-impressão para dar maior suporte aos nossos clientes no desenvolvimento de protótipos e também para facilitar a produção em todas as suas etapas, permitindo que na pré-impressão todas as possíveis deficiências pudessem ser previamente corrigidas. Nos anos 2000, nos especializamos em cabelos e investimos em tecnologia de pré-impressão para dar maior suporte aos nossos clientes no desenvolvimento de protótipos e também para facilitar a produção em todas as suas etapas, permitindo que na pré-impressão todas as possíveis deficiências pudessem ser previamente corrigidas. Temos uma grande preocupação com o meio ambiente. Antigamente as gráficas eram fortemente poluidoras. Atualmente utilizamos chapas para sensibilizar. Temos uma grande preocupação com o meio... Temos uma grande preocupação com o meio ambiente. Antigamente as gráficas eram fortemente poluidoras. Atualmente utilizamos chapas pré-sensibilizadas sem processo, ou seja, sem produto químico. As tintas também estão adaptadas à nova tecnologia. Não temos como ser uma empresa responsável, sem respeito ao meio ambiente. Sabemos que ainda temos muitos desafios pela frente. O mundo mudou muito ao longo desses quase 60 anos de existência e nós precisamos estar preparados para acompanhar rapidamente as mudanças. Atualmente temos um parque gráfico que atende a todos os segmentos, porque sempre estamos atentos aos avanços do nosso setor. Mas não adianta focar na aquisição de maquinário se as pessoas não estiverem preparadas para atender seus processos. Não. Atualmente temos um parque gráfico que atende a todos os segmentos, porque sempre estamos atentos aos avanços do nosso setor. Atualmente temos um parque gráfico que atende a todos os segmentos, porque sempre estamos atentos aos avanços do nosso setor. Mas não adianta focar na aquisição de maquinário se as pessoas não estiverem preparadas para entender seus processos e o que o cliente espera da nossa empresa. Então, são os novos desafios. Estes são os novos desafios. Otimizar os processos e formar os profissionais. Estes são os novos desafios. Otimizar os processos e formar profissionais mais qualificados e com boa visão do nosso negócio e do ambiente onde estão inseridos. E você, caro colaborador, que já faz parte da nossa empresa ou está começando a trabalhar conosco, vai nos ajudar a dar continuidade a essa história de sucesso. Contamos com você. Pronto. Tá bom?